Bom dia a todos, é um grande prazer eu estar com vocês hoje, nessa manhã, nessa palestra que a gente vai fazer sobre a prospecção de tecnologia, nesse movimento super interessante que a ABM está fazendo com essas palestras de difusão digital. Então, eu quero agradecer à ABM por permitir, né, que a gente possa compartilhar com bastante gente aí de várias localidades o que a gente pode ajudar em relação a esse assunto que é a inovação. Afinal de contas, nós estamos iniciando hoje um ciclo de palestras de inovação que, ao final, eu vou convidá-los a participar das próximas que a gente vai ter por aí. Então, muito obrigado, ABM, muito obrigado a todos vocês que já estão conectados, para a gente poder, então, seguir na nossa apresentação aqui de hoje. Bom, como eu disse, nós vamos estar falando sobre a prospecção tecnológica. O meu nome é Maurício Benedetti, eu sou professor do mestrado profissional da Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. O nosso mestrado profissional, ele é em desenvolvimento administração e desenvolvimento do negócio, profissional porque ele é voltado à aplicação, à questão prática, e não é um mestrado acadêmico. E sendo esse o meu perfil, né, de prática, de pensar em aplicações dos conhecimentos, essa é a intenção com essas palestras, e hoje a gente falando então de prospecção tecnológica. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito de onde está essa tecnologia. Vocês sabem que hoje nós temos uma situação muito diferente do que tínhamos no passado. Veja essa imagem. Essas crianças poderiam estar muito bem nesse pátio, correndo, jogando bola, brincando de pique-esconde, pega-pega, e aquelas coisas que muitos de vocês fizeram, assim como eu. Mas cada um está no seu aparelhinho, conectado, jogando, internet, sei lá. Então, queira ou não, a tecnologia, ela já é uma realidade desde o nascimento das pessoas, e a gente não pode fugir a isso na gestão dentro das nossas empresas. Então, a tecnologia, ela está presente tanto em produtos quanto em processos, como na nossa vida. E na empresa, o que isso significa? Significa que nós precisamos estar constantemente buscando e encontrando tecnologias para que a gente possa ter uma boa gestão na aplicação dessas tecnologias. O que significa ter uma sistemática de tal forma que isso vai se acumulando dentro de uma rotina de encontrar oportunidades tecnológicas. Mas nem sempre essa tecnologia ela está fácil da gente acessar, de nós entendermos, enfim, às vezes a gente gostaria que tivesse essa teclazinha help, né, para a gente apertar e solucionar os nossos problemas, mas nem sempre isso acontece dessa forma. E também nós temos visto que a inovação tecnológica, a tecnologia, está sendo colocada como uma questão de sobrevivência, que é importante, sem tecnologia nós não vamos sobreviver, mas nós temos que tomar cuidado que, apesar de ser realmente uma fonte de vantagem competitiva, nem sempre qualquer tecnologia vai estar alinhada aos nossos negócios dentro da organização, vai estar contribuindo para a estratégia da organização, o que significa que a gente tem que tomar alguns cuidados quando fala da tecnologia na gestão. Então, vem uma questão: o que analisar? Primeira coisa importante para a gente registrar aqui: não adianta olhar
apenas a tecnologia, não podemos focar nos aspectos técnicos tão somente. Óbvio, eles são importantes, mas nós temos outros fatores, como econômicos, institucionais, como que essa tecnologia vai se adequar ou se adaptar às nossas realidades, à nossa situação dentro da empresa, enfim. É importante a gente contextualizar a tecnologia para definir aquilo que nós chamamos de trajetórias tecnológicas, ou seja, por onde a empresa caminha dentro desse assunto da tecnologia. Mas, apesar da gente falar que tecnologia é importante, está na vida de todo mundo, o que é tecnologia? Para você, o que é tecnologia? É esse negócio que você está olhando aí para frente, esse computadorzinho. É tecnologia. É aquele carro que você tem, usa o GPS, sim, é tecnologia. Mas é muito mais do que isso. E tem um grande erro que as pessoas cometem. Achar que tecnologia é TI, tecnologia da informação. É também, mas não só isso. Então, máquinas, equipamentos, tem aqueles que acham que tecnologia é uma ferramenta ou técnicas para se chegar a um resultado, faz parte de um processo para você conseguir novos produtos ou serviços. Quem desses que está correto? Absolutamente todos. Porque a tecnologia, ela está em tudo isso que a gente falou. São coisas materiais e não materiais. Temos tecnologias materiais e não materiais. Se a gente pensar de uma forma mais sociológica, existe também a questão das formas de trabalho, de como as pessoas se organizam para trabalhar. Isso também é uma tecnologia. A aplicação do conhecimento, ou seja, o trabalho manual, intelectual ou automatizado, em tudo isso nós temos a tecnologia. E aí, então, vem a questão da inovação tecnológica. Nós temos tecnologias antigas. Outro dia, eu estava até vendo lá em casa, eu ainda tenho um aparelho de videocassete, sim, VHS, com detalhe, ele funciona. Sim, o meu filho às vezes pega fitas de vídeo, de desenhos e assiste. Tem filhos de muitas pessoas que nem sabem que existe esse negócio de videocassete. Mas, enfim, é uma tecnologia, mas a gente quer falar aqui de inovações tecnológicas, de tecnologias novas. E isso significa um processo que extrapola a própria tecnologia, porque tem uma questão social que a gente poderia considerar um processo sociotécnico. Significa que temos inter-relações dentro da empresa e fora da empresa, envolvendo essa questão da inovação tecnológica, ou seja, como que as pessoas vão usar essa tecnologia, vão se adaptar a essa tecnologia e como que nós mesmos vamos usufruir e tirar bons proveitos do uso, da implantação dessa tecnologia. Como eu disse para vocês, as novas tecnologias, então, vão compreender máquinas, equipamentos, diversos instrumentos, os modelos de organização, a forma de gestão dentro da empresa. Isso, então, inclui inovações da gestão e nas relações de trabalho entre as pessoas e a linha de comando também, os níveis hierárquicos mais altos dentro da empresa, a forma como nós convivemos dentro da empresa também está dentro dessa questão da inovação tecnológica. Então, para a gente terminar essa contextualização do que vem a ser a tecnologia, eu gosto muito dessa definição em que dá uma visão bastante ampla do termo tecnologia. Então, a partir de agora, a gente trata a tecnologia assim, as habilidades, o conhecimento e os artefatos teóricos e práticos que podem ser usados para desenvolver produtos, serviços dentro das organizações, mas também
serem utilizados em sistemas para produção e fornecimento desses produtos ou serviços. De qualquer forma, então, usamos tecnologia embarcada dentro de nossos produtos e serviços e também temos tecnologia para chegar nesses produtos e serviços. Agora, a questão da inovação tecnológica ou da tecnologia, ela precisa ser muito bem compreendida, por isso que eu tive esse cuidado de começar essa conversa com vocês, entendendo bem do que se trata a tal tecnologia da qual nós estamos falando hoje, porque isso envolve um aspecto social importante na vida da gente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, como na saúde. Você conseguiria imaginar a forma como nós vivemos hoje, sem os avanços tecnológicos que nós temos, as condições que nós temos de viver, de combater doenças, sem essa tecnologia? Não tem como. Então, é importante a gente ver que a tecnologia, além de um meio de usarmos para a nossa competitividade, tem uma questão importante para a vida das pessoas, ou seja, para a nossa vida. Apesar de que eu quero fazer essa provocação com vocês, né? Nem todas as tecnologias na área da saúde, por exemplo, às vezes a gente gostaria de estar próximo e estar usando, né? Eu não sei com relação a vocês, né? Mas essa cadeirinha aí, ela já me causa um certo impacto, digamos assim, restritivo, né? Mas, enfim, queira ou não, aqueles mais antigos sabem que hoje é muito melhor tratar os dentes do que era antigamente, pelo menos a dor é bem menor, não é verdade? Bom, se nós estamos falando, então, dessa questão da inovação tecnológica, e eu estou falando que isso está ficando cada vez mais comum, né? A gente ouvir dessa expressão, a inovação, tecnologia, enfim, nós também temos que levar em conta que esse assunto é um assunto sério e que está sendo cada vez mais tratado também pelos governos, nas empresas, nas agências de fomento, nas instituições de pesquisa. Hoje nós temos uma atenção muito grande, forte para a questão da inovação tecnológica em um ambiente que envolve, de uma forma resumida, empresas, governo, academia e sociedade. Como eu disse para vocês, nem toda inovação tecnológica ela pode levar ao sucesso, ela irá levar ao sucesso, à vantagem competitiva. Existe um autor que tem um trabalho até certo ponto antigo, né? Vocês podem ver aí o Gold, em 1980 ele publicou isso, e é uma visão bastante interessante. Veja, já em 1980 ele falava, cuidado, porque a gente pode se enganar na hora de pensar nos benefícios da tecnologia. E aí, então, ele coloca 4 fontes de erro que são bastante comuns. Primeiro, subestimar os prazos que são necessários para as inovações realmente estarem funcionando. A gente corre esse risco, né, de achar que colocou no mercado, está funcionando, todo mundo usando, não é bem assim. Outra, a gente às vezes superestima a utilização das inovações como base para avaliar os benefícios, ou seja, todo mundo vai estar usando. Isso daqui resolve os problemas da humanidade, né? Visões assim muito amplas que são perigosas. Por outro lado, também subestimar as necessidades de adaptações nos processos e operações que têm que ser integradas ao processo original também é um grande erro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava na indústria, eu trabalhava com a fabricação de frascos plásticos. Então, eu trabalhava com moldes. E chegou um fornecedor em uma certa época em que ele mudava completamente o sistema de refrigeração dos moldes. Era uma tecnologia que ele tinha desenvolvido, muito interessante,
mas por conta daquele novo sistema de refrigeração dos moldes, era necessário que eu adaptasse todo o sistema de refrigeração da minha máquina. Então, nós fizemos um teste piloto, ele pediu, foi um sucesso, sem dúvida nenhuma. Mas eu tinha várias máquinas, eu tinha muitos equipamentos. Aquilo ia me gerar um custo que eu não conseguiria suportar. Com um detalhe, ele era o único fornecedor com os moldes para aquela tecnologia. Ou seja, se eu fosse mudar depois para outros moldes de outros fornecedores, eu teria que mudar completamente a minha máquina, o meu setup ia ser muito demorado e isso não era interessante. Conclusão, eu acabei não usando aquela tecnologia e não fui só eu, nem o mercado não aceitou. Então, a adaptação do processo original acabou determinando a morte daquela tecnologia que esse fornecedor estava desenvolvendo. E, por fim, a quarta fonte, né, de equívocos que nós podemos cometer é essa de subestimar os problemas e custos advindos da aceitação de mudanças necessárias na organização do trabalho e das tarefas. Às vezes, né, a técnica é ótima, a tecnologia funciona, mas as pessoas acabam não se adaptando àquilo. Eu vou te dar um exemplo interessante. Pouca gente sabe o porquê do nosso teclado ter essa configuração. Quem fez datilografia aprendeu, né, nem era digitar, era datilografar, o ASDFG. Mas por que ASDFG? Porque os tipos na máquina de escrever, para eles não enroscarem, essa foi a melhor configuração que se encontrou para colocar o teclado. Só que hoje você não tem mais aquelas coisinhas, né? Os tipos que vão digitando quando você escreve no computador. O teclado aqui não precisa daquilo. Então seria muito simples a gente colocar uma ordem sequencial A, B, C, D, E, F, G. Faz isso. Quem é que vai usar esse teclado? Não consegue, porque a gente está acostumado com aquela forma de usar o teclado. Talvez gerações futuras, quando nunca viram essa tecnologia que nós tínhamos antigamente, possam usar, mas hoje isso não acontece. Bom, são esses 4 exemplos que eu queria comentar com vocês que podem levar a gente a se atrapalhar nessa nova nessa adaptação ou utilização das novas tecnologias. De qualquer forma, existe também um outro lado perigoso, que é a gente só apenas se basear em resultados que nós já conhecemos. Ou seja, aquilo que o nosso paradigma atual nos permite avaliar as novas tecnologias. E aí, então, o que acontece? A gente aperta, né, os critérios de aceitação de tal forma que nós diminuamos os riscos de perdas com esses investimentos. O que isso significa? Qual é a implicação nessa maneira de enxergar, de avaliar as inovações tecnológicas? Corremos os riscos de ficar presos somente naquilo que é previsível. Pequenas inovações, melhorias, né? Mas a gente fica fechado ao realmente o novo. Porque também o novo, o futuro, ele é incerto, não é? Nós não temos certeza do que vai acontecer. Contudo, apesar dessa incerteza, se a gente tiver uma sistemática de tentativas, de buscas, nós conseguimos antever algumas condições futuras que nós podemos utilizar para as nossas ações rumo a essa inovação tecnológica. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, num ambiente bastante incerto. Nós temos muitas mudanças econômicas, sociais, ambientais. A evolução ela é constante e rápida e a gente tem, então, que fazer esse exercício. Por isso, o convite hoje para a gente conversar sobre prospecção, para a gente tentar se precaver, se antever a essas mudanças que vão ocorrer.
Portanto, o uso da prospecção tecnológica é uma importante ferramenta para o planejamento estratégico. Essa é a ideia. Eu não vim aqui hoje, nós não estamos aqui hoje para conversar só sobre tecnologia, sobre técnicas, não, mas essa questão estratégica. E tem uma forma muito interessante da gente pensar nisso, de tal forma que nós consigamos gerar maior valor agregado na nossa estratégia. O resultado seja maior valor agregado. E uma maneira que eu convido vocês a pensar na sua gestão, na formulação das suas estratégias, é essa abordagem que um autor, já há bastante tempo que ele utiliza, que é o Slack. Ele fala muito das operações. Na verdade, isso não começou com ele, começou com outros autores que falavam sobre estratégia, como, por exemplo, o Skinner, quando ele tinha um tal de cone de areia, onde ele colocava os objetivos de desempenho. De qualquer forma, eu convido vocês a buscarem essa literatura que está aí no rodapé do nosso slide, né? Administração da Produção. Esse livro já está na 8ª edição, né? Saiu agora em 2018, essa 8ª edição, mas, de qualquer forma, os objetivos de desempenho propostos pelo Slack são esses aí: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. E ele coloca as coisas de uma forma muito simples, que eu gosto para a gente pensar a estratégia. O que é qualidade? Fazer certo as coisas, não fazer errado, sempre pela primeira vez. Rapidez é velocidade, é a gente conseguir responder de uma forma rápida às nossas demandas. Confiabilidade, prometeu, entrega. É isso, do jeitinho que você prometeu, é a forma que você tem que entregar. Flexibilidade, essa hoje está cada vez mais importante dentro das empresas. Por quê? A mudança é muito grande. Então, estar flexível. O que é essa flexibilidade? Colocar produtos novos no mercado, atender uma nova exigência na entrega, nos prazos, a forma que você entrega os seus produtos, isso tudo é flexibilidade. E, por fim, essa daqui eu não preciso falar muito para vocês, porque vocês vivem com este objetivo constantemente, que é a questão do custo, né? Então, o custo, ele coloca de uma forma muito objetiva, que é fazer as coisas com baixo custo. E aí, erradamente, alguns acham que para ter mais qualidade eu tenho que ter mais custo. Para ser mais rápido eu tenho que ter mais custo. Enfim, nada disso. Gente, é incrível como, se você parar para pensar, se você não fizer as coisas erradas, você não tem custo de retrabalho. Se você fizer coisas rápidas, você não precisa ter, por exemplo, estoque, porque a hora que alguém te faz uma solicitação, você rapidamente atende sem a necessidade de estoque. Se você pensar que você é rápido para mudar, seu tempo de setup é menor, você se adapta melhor. E se você entrega conforme você prometeu, você não tem que, por exemplo, ir buscar no seu cliente para recuperar alguma entrega errada, você não paga multas. Percebeu que agora tudo isso que eu falei gera menos custo? Portanto, erra quem pensa que melhorar os outros desempenhos, outros níveis de desempenho, implica em aumentar custo. Pelo contrário, seja bom nesses outros desempenhos, nesses outros objetivos de desempenho, que você vai conseguir reduzir custo. Agora, será que na nossa empresa nós vamos ser bons em tudo? Não. Aí é que está a questão estratégica e aonde nós vamos focar a busca da nossa tecnologia. Esse mesmo autor, o Slack, ele coloca o seguinte: você tem 3 tipos de critérios competitivos: aqueles que te qualificam, aqueles que fazem você ser diferente e ganhar o seu cliente, e aqueles que honestamente
não importa muito se você é bom ou não, porque o teu cliente não está interessado. Então, de qualquer forma, vamos pensar um pouquinho, né, já que a gente está aqui dentro desse ambiente da ABM. Por exemplo, eu estou falando de um novo material, uma nova qualidade de aço, enfim, de alguma liga. Eu tenho fatores qualificadores. O que significa? Pensa, por exemplo, em dureza de aço. Né? Existe um determinado mercado, um determinado segmento de clientes em que ele quer um mínimo de dureza ou para evitar corrosão, qualquer característica que vocês possam pensar aí. Não tendo aquele mínimo, não adianta. Você não vai conseguir conquistar aquele cliente, você está fora. Agora também tem um tipo de cliente que quer um nível de dureza que você pode dar 10 vezes mais, que ele vai falar, não, mas eu não preciso disso tudo. Né? Esses 10 vezes mais, às vezes, tornam o teu produto caro e você está oferecendo algo que para ele não interessa. Então, o qualificador é isso. É o mínimo para você competir. Não tem, está fora. Mais do que isso, está gastando dinheiro à toa. É verdade, sim. Por quê? Pega esse dinheiro, esse esforço e muda lá para aquele outro. Muda aqui para esse fator que é o ganhador de pedido. Aqui é o teu diferencial. Significa que quanto mais você colocar ali, mais ganho, mais resposta os teus clientes vão dar e querer o seu produto. Essa é a ideia. Você vai estar, inclusive, pensando de tal forma que a concorrência não consegue te alcançar. E o que são os menos importantes? Para aí para pensar o que você poderia colocar no teu produto que o teu cliente pouco ia se importar. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Imagina, você vai colocar laços, fitas, uma embalagem super bonita para entregar a tua bobina de aço. Eu acho que isso não vai fazer muita diferença para o seu cliente, é ou não é? É claro que eu estou extrapolando, estou dando um exemplo assim bastante radical, né? Mas há muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que se a gente ficar colocando, adicionando no nosso produto, no nosso serviço, o nosso cliente não está interessado e aí você não está agregando valor nenhum para ele. Então, esses três, quais são os fatores que o teu cliente, naquele segmento, eles estão interessados? De tal forma que pode ser custo, pode ser qualidade, pode ser flexibilidade, e aí então você consegue definir a tua estratégia. Gente, nós estamos falando de prospecção tecnológica, mas aqui está o coração da nossa conversa. Se você não entender isso daqui, a tua prospecção vai ser tecnicamente maravilhosa, muito boa, mas o resultado, o tal do valor agregado, você corre um grande risco de não chegar lá. Então, diante disso tudo, nós temos uma orientação estratégica e agora a gente pode pensar em de forma a gente vai pesquisar para que a gente tenha ações realmente mais assertivas e a gente possa evitar erros. Prospecção é uma importante ferramenta, a gente precisa estar conhecendo como prospectar tecnologias e isso vai estar, então, suportando a nossa estratégia. Eu vou apresentar para vocês, então, algumas técnicas de prospecção tecnológica e aqui também, de novo, eu faço um convite a vocês a consultarem, a lerem esta publicação que é da CNI, da MEI, a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, foi divulgado. Na verdade, esse estudo ele foi publicado em final de 2016. Ele está disponível neste link, o PDF, para vocês consultarem, ler. Falam não só sobre prospecção tecnológica, mas de várias práticas em relação à inovação. Mas eu vou trabalhar com vocês aqui especificamente a questão da prospecção tecnológica. Então, os próximos slides, eles foram feitos com base nesse estudo que a CNI publicou.
Eles foram feitos, esse estudo ele foi feito para comparar as práticas de inovação do Brasil, das empresas brasileiras e as americanas. E aí, então, para isso foram feitas pesquisas, né, com o apoio do pessoal da USP, e os resultados estão nessa publicação. Especificamente em relação à prospecção tecnológica, nós podemos ver nessa publicação que os gestores utilizam a prospecção de tal forma que orienta as trajetórias. Lembra das trajetórias tecnológicas que eu falei lá no início? Elas conseguem ser melhor definidas quando você tem uma técnica, a utilização de uma técnica de prospecção. Há várias técnicas, o que se recomenda é que não se prenda a apenas uma. Na verdade, a combinação ela é bastante interessante, mas de uma forma bastante criteriosa, que é olhar primeiro a questão da estratégia, qual tipo de tecnologia, o mercado, para você ver qual é a melhor técnica, então, para você utilizar. Uma coisa que é interessante de destacar é a combinação de métodos qualitativos e quantitativos. Não se prender apenas a números, mas também tomar cuidado com questões subjetivas. Então, a combinação ela é bastante interessante sempre que preciso. Algumas abordagens, na verdade, a gente pode dividir em 3 categorias: as abordagens que estão baseadas em inferência, a geração sistemática de trajetórias alternativas e o consenso. A abordagem baseada em inferência, ela procura reproduzir o que nós já conhecemos, ou seja, um histórico para a gente projetar o futuro. Uma geração sistemática de trajetórias busca construir cenários que podem ser baseados no que a gente já conhece, mas também cenários que a gente sequer tem imaginado até agora, ou seja, questões bastante exploratórias. E o consenso, essa é uma ferramenta muito interessante porque a gente usa a contribuição, o compartilhamento de conhecimento de várias pessoas para a gente pensar no que vai acontecer para o futuro. No estudo que eu lhes falei, os resultados são agrupados nessas 5 categorias ou técnicas, né, de prospecção tecnológica. A análise de tendência, e aí eles citam algumas. Óbvio que não tem como, nessa nossa conversa, a gente falar detalhadamente de cada uma delas, além do que a seleção aqui ela é muito importante, porque nem todas são aplicáveis à tua realidade, mas é importante a gente, pelo menos, dar esse panorama geral para vocês. A análise de tendência é um método quantitativo, busca pensar em tecnologias de uma forma que a gente se baseia em uma variável do passado até hoje, e aí a gente prospecta pensando no futuro, como que essa variável vai influenciar o caminho, o desenvolvimento de tecnologias. A curva S, ela é uma técnica utilizada para ver o nível de maturidade de uma tecnologia. No início, os resultados não são tão favoráveis, mas tem um momento em que os resultados aparecem de uma forma bem mais evolutiva, com pouco esforço, e chega num nível de maturidade que aquela tecnologia ela acaba já entrando em declínio, ou pelo menos os ganhos não são tão promissores, o que significa que ela vai ter um momento de descontinuidade e vai deixar de existir, sendo substituída por outra. Opinião de especialistas, eu vou resumir da seguinte forma: você agrupa pessoas que conhecem, que dominam um determinado assunto dentro de uma tecnologia, ou melhor, o contrário, né? Tecnologias dentro de uma determinada área,
e essas pessoas, então, agrupadas, elas geram insights para a gente pensar no futuro. As técnicas de cenário, elas são um pouquinho diferentes, porque alguns cenários, por exemplo, eles podem ser normativos. O que significa isso? Quer ver um exemplo? Quando alguma determinação governamental limita o uso de algum material, como o amianto. Todo o uso do amianto teve a restrição, né, do uso do amianto por conta de uma nova legislação, e você tem que buscar novas tecnologias alternativas, então, que possam substituir esse material. Esses cenários, eles não são tão raros, ainda mais num país como o nosso, né, que a gente tem um Estado que interfere bastante, e às vezes, por exemplo, você tem também na questão de ligas, de metais, em que a exportação, por exemplo, né, você tem governos em que criam restrições. Esses cenários, então, fazem parte dessa nossa prospecção tecnológica. E pensar em coisas completamente diferentes também, por que não, né, deixar aí as pessoas opinarem sobre o que vai acontecer. Métodos computacionais são simuladores, são buscas também, e essa é uma coisa bastante interessante, uma forma bastante interessante da gente fazer buscas, o quanto que por exemplo, patentes, né? Uma determinada tecnologia tem publicações de patentes. Essas patentes o número de patentes está crescendo, está diminuindo, quem está patenteando, quais são as empresas que estão patenteando, assim você consegue inclusive mapear o que a concorrência está fazendo, que tipo de indústria está buscando, as pesquisas que estão sendo feitas, o número de palavras, então, de artigos publicados. Esta é uma forma bastante interessante da gente fazer essas buscas. E um exemplo, uma dica aí que vocês podem usar, simples, é o próprio Google. O Google tem um Google Patents, que você consegue, é livre, buscar patentes que lhe revelam, então, tendências de depósitos de patente, o que significa a evolução de uma determinada tecnologia. E, por fim, esses modelos de criatividade, eles são bastante interessantes, porque você reúne pessoas de tal forma que você libera a criatividade. O famoso brainstorm, né, que a gente faz para as pessoas darem ideias. Focus Groups, que já é uma técnica mais bem elaborada, organizada, onde você reúne pessoas dando opiniões também a respeito da evolução do uso de uma determinada tecnologia, é uma outra técnica interessante para se usar. De qualquer forma, então, essas 5 técnicas, elas são interessantes, mas têm que ser usadas com uma certa cautela. Algumas delas estão aqui. Não podemos apenas acreditar que a tecnologia vai evoluir de uma forma linear. Por exemplo, se eu estiver usando uma técnica de inferência, né, de análise de tendências. Não podemos subestimar inovações nos seus primeiros estágios. Essa é uma questão importante quando a gente fala de empresas, porque a gente quer a aplicação rápida, a gente quer ver aquilo no nosso produto e acho que você vai concordar comigo. Nota fiscal, ou não é? A gente quer ver retorno daquela tecnologia, mas nem sempre o que vai ser usado no futuro traz retornos imediatos. Às vezes a gente pensa que as mudanças são rápidas, né? Celular, novos softwares, aplicativos, mas qual a indústria que eu estou atuando? Nessa indústria que eu estou atuando, especialmente a de vocês, essas mudanças não são tão rápidas assim como, por exemplo, na tecnologia da informação. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é perceber que as mudanças, na verdade, são determinadas pelas demandas do mercado. Isso é que a gente tem que estar atento. Não podemos deixar de fazer esse monitoramento continuamente.
Ah, eu fiz a prospecção tecnológica. Ótimo, pronto, já estou competitivo. Não, desculpa. Tem que continuar a fazer isso constantemente, tem que virar a prática dentro da sua gestão. E também tomar cuidado, né? A gente gosta de falar de números, né? Mas nem tudo a gente consegue mensurar quantitativamente. A análise qualitativa faz parte da nossa prospecção. Então, resumindo, essa questão da prospecção tecnológica, de usar essas técnicas, tem alguns passos aqui importantes e interessantes para a gente se orientar. Primeiro, pensar em resolução de problemas, ou seja, algo prático, que eu vou utilizar realmente para a minha realidade da empresa. Identificar problemas ou até mesmo, né, oportunidades, por que não? Identificar os fatores que afetam as soluções identificadas. Tá? Não é só a técnica, o ambiente em que eu estou atuando também é importante. É preciso tentar entender como que o mercado, como que o usuário vai se comportar ao receber essa nova tecnologia. É preciso pensar em alternativas. De repente você encontrou uma tecnologia interessante, importante, mas o que tem ao redor de alternativa? Lembra dos critérios competitivos? Lembra daqueles objetivos de desempenho? De repente tem um que é mais interessante e aí então esses ambientes, essas alternativas são bastante importantes de serem identificadas. Coisas novas, ou seja, a disrupção, as inovações disruptivas que a gente nem tinha pensado, será que se aplicam à minha realidade? E, por último, tudo isso fazer parte de uma estratégia dentro da minha gestão, do que eu vou fazer com a minha empresa. Tá? Aqui tem algumas vantagens e desvantagens que eu queria rapidamente comentar com vocês dentro de cada uma dessas técnicas de prospecção. Dentro da análise de tendência, a vantagem é que as informações são quantificáveis, então eu consigo números para eu pensar, especialmente num prazo mais curto. A desvantagem é justamente que talvez não seja tão interessante para horizontes mais longos, para o longo prazo. E se a gente não tiver dados históricos consistentes, a gente não consegue fazer essa inferência para o futuro com a análise de tendência. A opinião de especialistas ela é muito interessante para a gente pensar em coisas novas e como que as pessoas estão vendo essas coisas novas. Porém, às vezes, e isso é bastante comum, a gente fica preso ao viés das pessoas, ao que as pessoas estão pensando, e ela acredita que é importante e essa é a verdade, a dela, né? Isso a gente tem que tomar cuidado. Em relação aos cenários, a vantagem é que o compartilhamento de experiências entre as pessoas pode nos trazer coisas que a gente nem tinha ideia que poderiam vir a acontecer. Né? Hoje, o compartilhamento de conhecimento, de informação é muito grande e a gente não consegue acessar tudo. Outras pessoas estão acessando, então essa é uma vantagem. Tá? Por outro lado, a gente pode criar muita ficção, né? A gente pode gerar coisas que seriam lindas, mas não tem condições de acontecer num futuro assim mais próximo, o que prejudica a nossa tomada de decisão. Os modelos computacionais são muito bons para a gente simular, né? Inclusive daqui a pouquinho vou mostrar uma solução que usa a simulação para vocês. E a desvantagem é que nem tudo a gente consegue modelar, não é possível a gente ter modelos para todas as nossas situações que a gente vai utilizar. E o último, que é a criatividade, ele é muito próximo, as vantagens e desvantagens são muito próximas do que eu falei em cenários, né? O compartilhamento das experiências, do conhecimento é uma grande vantagem.
Mas exige um grande cuidado, né? É que quem estiver coordenando os trabalhos consiga criar, não barreiras, mas limites para as pessoas, para elas não saírem aí viajando, falando coisas que, de repente, perdem sentido para o que a gente está buscando. Então, na prática, nós temos que ter um monitoramento constante, acompanhar a evolução da tecnologia, do que está sendo praticado. Nós temos que escolher um modelo de previsão ou uma combinação desses modelos e estar abertos também a novas possibilidades que a nossa visão hoje não permite ver. Então, uma nova maneira de você pensar o futuro dentro da combinação dessas técnicas, importante para você pensar em novas tecnologias. Então, desde o início da nossa conversa hoje, eu estou falando que tecnologia está em tudo, mas tecnologia não pode ser visto como um fim em si mesmo. Ela é importante, sim, mas a gente tem a nossa estratégia, a nossa questão do valor que vamos entregar para os nossos clientes. Tem que tomar cuidado, né? Porque hoje se pensa muito que basta usar a tecnologia e todo mundo vai estar satisfeito. Cuidado, não podemos ficar presos à tecnologia, né? Às vezes a gente fica com essa sensação, se não tiver tecnologia, se não tiver aquela tecnologia, nós vamos estar perdendo. Nem sempre isso é realidade. Precisamos pensar que o usuário final está envolvido nessas nossas decisões. Será que eles têm a mesma percepção que nós, que estamos desenvolvendo essa tecnologia? Às vezes, as percepções são diferentes. Como que a gente pode medir isso? Por exemplo, se o usuário vai usar ou não uma nova tecnologia, uma inovação, se ele perceber vantagem, se for compatível ao que ele já faz, se é fácil ou não de usar, ele consegue experimentar isso com facilidade. E outra, como que ele enxerga os resultados, como que ele consegue medir os resultados dessa tecnologia. Se você não estiver pensando nessas características de uso do teu cliente, né, do teu usuário da tecnologia, aí aqui deixa eu fazer um parênteses. Quando eu estou falando desse cliente, não é só o que compra seus produtos ou seus serviços, mas o teu cliente interno. Ali as tuas áreas dentro da empresa, ou seja, seus funcionários. Às vezes eles podem ser reativos a uma nova tecnologia. Então, isso é bastante importante vocês estarem acompanhando. Tem também o contexto, né, dentro da organização que possibilita a evolução ao uso, a implantação de uma tecnologia. Tá? Então, como que se toma a decisão, como que a gente comunica essa nova tecnologia, o próprio sistema social. Às vezes as pessoas não querem, ela sabe que é bom, que é ótimo, mas ela não quer, ela vai se sentir restrita, receosa de usar uma determinada tecnologia. E a gente tem, então, que ter uma forma de promover essa mudança, um agente de mudança para, de uma certa forma, convencer as pessoas, mostrar os benefícios que ela vai ter com essa tecnologia. E aí, dois autores acrescentam outras 4 características da percepção do usuário com relação a uma inovação tecnológica, que é a questão da imagem, ou seja, como que a pessoa se sente ao usar essa tecnologia, que ela seja voluntária, ou seja, que ela queira utilizar essa tecnologia, encontrando os resultados de uma forma visível. Da mesma forma que nós precisamos de tempo para desenvolver uma nova tecnologia, nós também precisamos de tempo para as pessoas se adaptarem e entenderem os benefícios que elas vão ter
com essa nova tecnologia. E, de uma forma prática, agora, entrando já no final da nossa conversa, eu queria trazer aqui para vocês alternativas de onde e como vocês colocarem isso em prática. E uma forma muito interessante é a seguinte: nós temos instituições que têm esta missão de desenvolver e prospectar tecnologias. Só que a gente acaba não nos procurando. Um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é o IPT. Né? Quem é de São Paulo, o IPT fica ali na cidade universitária, e eles têm uma área específica aí da área de atuação de muitos de vocês, que é a metalurgia e siderurgia. E aí, dentro da metalurgia e siderurgia, nós temos a questão de conformação de materiais, fundição, processos. E se você entrar no site do IPT, você vai ter essas alternativas. Eu selecionei algumas aqui para vocês, né? Por exemplo, na questão de conformação de materiais, você tem materiais para ferramentas de conformação a quente. Então, o que está surgindo de materiais novos, o que eles podem fazer, desenvolver. Tem muita gente que acha que o IPT está lá para fazer testes só. Não, ele também faz testes, claro, certificações, ensaios em laboratório, mas ele te ajuda a pensar numa aplicação de uma tecnologia que ele está estudando, que os pesquisadores lá estão desenvolvendo, que podem resolver problemas para você, ou você desenvolver novos produtos. Na área de processos de fundição e metalurgia, ligas, fundidas, você também tem novas possibilidades. E, por fim, aqui dentro do IPT, que eu tinha falado, né, de simulação, você tem, por exemplo, simulação para otimização de processos metalúrgicos, de tal forma que você possa colocar a sua realidade e aí, então, o IPT te ajuda a ver qual o melhor caminho para aquilo que você precisa no presente ou mesmo no futuro. Nós estamos falando aqui de prospecção. Fora o IPT, ali, vizinho do IPT, na mesma cidade universitária, você tem o IPEM. O IPEM, apesar de ele ser o Instituto de Pesquisas Nucleares, né, você tem também uma área dedicada à ciência e tecnologia de materiais, onde você pode recorrer a parcerias junto com eles para atender às suas necessidades. Outra iniciativa muito interessante, que é no Brasil inteiro, é a iniciativa do Senai, que de alguns anos para cá, eu não sei exatamente se são 2 anos ou um pouquinho mais, os institutos Senais de inovação, específicos para determinadas áreas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. O Instituto Senai de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais. Esse daqui fica em Belo Horizonte. Vocês têm lá possibilidades de fazer parcerias, desenvolver novas tecnologias, aplicações para essas novas tecnologias na sua realidade. Você tem também o de materiais avançados e nanocompósitos. Esse daqui, ele fica em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. E um outro que eu trouxe dentro da área de vocês é o de polímeros, que fica lá no Rio Grande do Sul. Todos esses ambientes que eu estou colocando para vocês, Senai, IPT e IPEM, eles têm as suas pesquisas sendo feitas, eles atendem demandas específicas também, com testes, projetos, mas eles estão prontinhos lá esperando que empresas levem demandas e desenvolvam projetos juntos. Isso é super interessante e a gente precisa fortalecer isso aqui no Brasil. E no caso específico do Senai de Polímeros, ele é uma unidade Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Inovação na Indústria, onde você consegue recursos para o seu projeto. Nenhuma OS é não é uma estatal, tá? Mas é uma organização social onde você
consegue recursos do governo que se tornam privados e são utilizados no seu governo, no seu projeto, perdão. E falando especificamente da Embrapi, você tem a divisão por competências tecnológicas. Só para vocês entenderem como funciona a Embrapi. Dinheiro que vem do governo, 1/3 do orçamento do seu projeto passa para a Embrapi, que ela aporta no seu projeto. 1/3 é você, a sua empresa, que vai colocar no projeto, e o outro 1/3 vem dessa unidade de pesquisa, que é a unidade Embrapi. Portanto, o custo para você fazer um projeto de uma inovação tecnológica cai absurdamente. Pelo menos, se você fizer a conta aí, 1/3. Aliás, 2/3, né? Reduz, porque você é responsável por 1/3 do custo do projeto. Então, o que eu coloquei aqui para vocês que pode ser de interesse, na área de metalurgia e materiais, que é o Instituto Federal do Espírito Santo. Você é uma unidade Embrapi, aliás, ele é um polo, né? Você tem diferença entre polo e unidades, mas na prática todos eles operam no modelo Embrapi. Você tem tecnologias metalmecânicas, esse daqui é a FEMEC, que está credenciada então para operar no modelo Embrapi, e outras mais que vocês podem estar buscando. Essas alternativas para financiamento dos seus projetos de inovação tecnológica, eu não estou entrando em detalhes aqui, vocês vão ter a oportunidade de conhecer na palestra que vai acontecer em junho do professor Alexandre Nabil. Daqui a pouco eu mostro para vocês essas que vão acontecer, mas ele vai estar falando de linhas de fomento, de possibilidades de financiamento para inovação. Eu quero então agora finalizar essa nossa conversa fazendo um panorama e vendo os objetivos que nós tínhamos com essa nossa conversa e o que a gente abordou. Um dos objetivos era pensar em quais são as inovações tecnológicas que realmente interessam à empresa, aquelas que vão ajudar a agregar valor para o nosso cliente. A prospecção tecnológica, ela faz parte de um planejamento estratégico e não é algo solto dentro da empresa. Nós vimos aí critérios, né, para analisar, que a gente tem que analisar ao prospectar as novas tecnologias. Mostrei de uma forma clara, rápida, mas para vocês identificarem, conhecerem que existem métodos quantitativos e qualitativos e os cuidados que a gente tem que ter ao usar a prospecção tecnológica dentro da gestão da nossa empresa, pensando em inovações tecnológicas. Esses eram os objetivos com essa palestra, né, com essa conversa, não é nem para falar palestra, né, mas é uma conversa que a gente está tendo aqui, e eu espero ter atingido aqui com vocês nesse período de 1 hora que nós estamos conversando. Faço já, antes de abrir para as perguntas, né, faço já o convite a vocês para as próximas palestras. Hoje, então, a gente está falando de prospecção tecnológica. No dia 22 de maio, nós vamos ter a professora Lilian Miguel falando de inteligência empresarial, criando e mantendo a organização inovadora. No dia 5 de junho, o professor Alexandre Nabil fala de recursos para financiamento dos projetos de inovação. E no dia 31 de julho, volta a professora Lilian falando sobre criação de valor por meio das tecnologias. Fica o convite para vocês, né? De novo, parabéns para a ABM por essas iniciativas, ou essa iniciativa da difusão digital e esse ciclo de palestras que a gente então criou sobre inovação. E estou aberto para vocês aí fazerem suas questões por meio do chat, né? Podem se manifestar, falar o que vocês acham, perguntar, que eu estou aqui à disposição para responder, tá? Muito obrigado, foi um prazer e estou à disposição.
Vou aproveitar e tomar um golinho de água aqui, porque ninguém é de ferro. Enquanto vocês estão pensando nas suas perguntas, ou enfim, eu gostaria de fazer um convite que eu estava me esquecendo. Eu disse que eu sou professor do mestrado profissional aqui no Mackenzie e nós estamos com inscrições abertas no processo seletivo para as turmas que começam agora no segundo semestre de 2018. Tá? Se você entrar no site do Mackenzie, você procura pós-graduação estrito sensu, mestrado profissional. É um curso voltado para profissionais do mercado, não é para desenvolver professores, questões acadêmicas, mas sim práticas. Você vai para o curso com os seus problemas ou busca de oportunidades, que o curso tem o objetivo de ajudar você a encontrar a solução para esse problema ou aproveitar suas oportunidades. É um modo bastante interessante, as pessoas compartilham conhecimento, temos diretores, gestores que compartilham suas experiências e o resultado tem sido muito interessante. Fica o convite, então, até o dia 6 de maio estão abertas as inscrições, ou melhor, até dia 7 de maio estão abertas as inscrições do processo seletivo. Fica o convite aqui. Bom, eu gostaria de encerrar, então, e pedir para vocês preencherem a avaliação que vocês vão ter acesso para avaliar, né, a dinâmica desse evento que a gente acabou de ter. Muito importante que vocês preencham para a gente poder direcionar os nossos futuros eventos, as nossas futuras ações nesse sentido. Como não tem pergunta, eu encerro aqui. Muito obrigado, preencho a avaliação